meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim. Vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, cremos. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Tu és o Deus. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Tu és aquele que vive e reina para todos sempre, para todos sempre. Ele está aqui. Tu és aquele. Aquele que ele há de vir, e seu poder vai ressurgir. Ele é o Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que ele há de vir, e seu poder vai ressurgir. Tu és o Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres, Deus de milagres. Tu és aquele que ele há de vir. Em seu poder vai ressurgir. Aleluia! O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres, Deus de milagres. Mateus, capítulo de número 14, versículo 22 até o versículo 33, a Bíblia diz assim: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o outro lado, oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados, exclamaram: um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então disse Pedro: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco, o vento se acalmou e os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, o Senhor está presente aqui nesse lugar e eu quero pedir para que o Teu Espírito Santo inunde cada espaço desse santuário. Penetre em cada coração
E o Senhor traga a nós uma palavra rema que venha de encontro à nossa necessidade, aquilo que precisamos ouvir. Que todas as cadeias e sofismas sejam quebrados em nome de Jesus, e que nessa noite o Teu Espírito Santo possa ter a liberdade de operar e de agir, e de falar conosco. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. A gente já ouviu muita pregação sobre a proteção de Deus, mas essa noite eu queria falar com vocês sobre um Deus protetor. Sobre isso que eu quero falar para vocês, um Deus protetor. A gente já ouviu falar tanto de Deus, e eu entendo que desde o momento que nós nascemos, nós começamos a receber a revelação de Deus na nossa vida. Esses dias eu estava na igreja e estava falando, quem é Deus? Deus é Deus. Independente do que eu acho ou eu não acho, o que eu creio ou não creio, Deus é Deus e nada pode mudar isso. Mas a visão que eu tenho de Deus, ou o entendimento que eu tenho de Deus, vai mudar as coisas para a minha vida. Então, eu posso saber quem é Deus ou não saber quem é Deus, Deus vai continuar sendo Deus. Mas da forma que eu recebo a revelação de Deus, da forma em que eu conheço Deus, da forma em que eu vejo Deus, isso vai mudar as coisas para a minha vida. Uma coisa é a seguinte, quando você aceitou Jesus, Deus se revelou um Deus salvador para você. Lembra que você recebeu Jesus cheio de pecado, carga pesada, e de repente Deus se revela a você como um Deus salvador, um Deus que vem, que carrega a nossa carga, que perdoa os nossos pecados. Mas Deus não é um Deus apenas salvador. Deus é um Deus também de amor, um Deus de misericórdia. Quando a gente conhece a misericórdia de Deus? Quando nós precisamos dela, não é verdade? A Bíblia diz que as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. E eu vejo que Deus também quer se revelar a nós como um Deus protetor. E se você receber essa revelação de Deus para a sua vida, talvez isso vai mudar, não quem Deus é, mas vai mudar a manifestação de Deus, ou o agir de Deus na sua vida, ou vai mudar, talvez, as suas atitudes. E eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre isso. E é interessante que esses discípulos estavam andando com Jesus há um tempo. Eles foram escolhidos por Deus, Jesus os amou, e você vai ver que eles vão tendo experiências com o Senhor. Eles acabaram de sair de um processo, onde Jesus simplesmente multiplica 5 pães e 2 peixinhos, para uma multidão de mais ou menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eles têm a revelação de um Deus provedor, que Deus provê, não importa o que você tem, não importa se é pouco ou se é muito, Deus é um Deus capaz de prover as nossas necessidades. Deus não vem da forma que a gente imagina, Deus é Deus e faz da forma que Ele quer. E eles tiveram uma experiência tremenda com Jesus, porque agora Jesus, depois desse acontecimento, a Bíblia diz que Ele fala para os seus discípulos, fala assim, olha, saiam daqui, vão para o outro lado do lago, eu quero que vocês vão para o outro lado, que eu vou subir ao monte e eu vou orar. E diz então que Jesus Cristo, ele começa a orar, ele começa a buscar a Deus, diz que Jesus precisava de uma sós com Deus. Então diz que os discípulos saem e começam a atravessar ali o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, para quem não sabe, é um grande lago. E diz que eles remam mais ou menos uns 5,5 quilômetros, em meio às ondas contrárias, em meio às tempestades. Engraçado que muita gente pensa que proteção é Deus nos livrar de passar por problemas. E é muito contrário. Jesus disse assim, no mundo vocês vão ter aflições. Então, no mundo você vai ter problemas. Irmão, e talvez você chegou aqui com problemas. E o engraçado é que Jesus manda os seus discípulos ao encontro do problema, ao encontro da tempestade, ao encontro de um mar bravio e de um vento que soprava ao contrário. E eu sempre falo, quando eu falo esse texto aqui, que eu amo muito essa passagem. Quem aqui já remou um pouco, remar em vento contrário, principalmente, irmão, vai encher sua mão de bolha, vai trazer feridas, vai machucar, vai sangrar. Imagine eles 5,5 quilômetros remando, saíram da margem contra o vento contrário. Eles remaram mais ou menos 9 horas remando, e talvez muitas coisas comecem a passar pela cabeça daqueles discípulos. Será que Deus está comigo? Será que Jesus não viu para onde estava me mandando? Será que Ele não sabia que eu ia me ferir? Será que Ele não sabia? Poxa, que nós acabamos de ver tanto milagre, por que Ele não quis estar conosco?
Cadê Jesus que não está aqui? E muitas vezes nós, cristãos, quando estamos recebendo a revelação de Deus, ou Deus quer falar conosco, só que muitas vezes nós não entendemos que Deus quer falar conosco, ou Deus quer se mostrar a nós, mas nós não entendemos que Deus quer se mostrar a nós. Até nós compreendemos, nós passamos por grandes conflitos na nossa vida. Quem Deus é? Será que o Senhor está comigo? Irmão, e eu imagino que um começa a olhar para o outro, começa a ver, e aí, cara, rema um pouco aí, pau. Ô Pedro, olha, ô André, não dá, cara, minha mão já está ferida, o outro também não estou mais aguentando. E eles pensando que estavam só. E eu queria que você entendesse uma coisa sobre esse Deus protetor. Diga assim, Deus é protetor. Mas ele não é aquele pai protetor que mima o filho, sabe? Ai, o meu filho não pode cair. Eu lembro que, primeira vez, pai e mãe de primeira viagem, Renata, ele dava muito trabalho, chorava muito. Eu cheguei no consultório da médica a primeira vez e ele gritava, ele só queria colo, gritava. Ela colocou no bebê conforto e falou assim, vira ele para a parede. Eu, como vira ele para a parede? Esse menino vai se esgoelar. Deixa ele se frustrar, porque ele precisa aprender. Se ele não se frustrar aqui, vai se frustrar na vida. Então, você que é pai, ensine ele a se frustrar. Deus não prepara filhos mimados. Deus prepara homens e mulheres guerreiros que conheçam a Ele, que sejam capazes de enfrentar um exército, que sejam capazes de ir até as portas do inferno, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então Deus não chama uma igreja covarde, Deus chama uma igreja que o conheça, Deus chama uma igreja preparada para enfrentar as aflições e vencer as aflições. Diz assim, ó, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, não tenham medo, porque eu venci o mundo. Está dizendo, ó, eu venci. Meu irmão, Jesus disse que nós poderíamos fazer obras maiores que a dele. E eu quero que nessa noite você entenda quem Deus é realmente na sua vida. E a Bíblia diz que Jesus os manda, os ordena, os obriga. A mesma coisa, irmão, imagina aquelas nuvens, aqueles raios, e Deus te obrigando a ir ao encontro daqueles raios, ao encontro do vento contrário. Deus muitas vezes nos leva a isso. Então ser crente não é tudo mar de rosas. Ser cristão significa passar por batalhas, e impelidos, não por Satanás, mas impelidos pelo próprio Deus. Alguém chega a dizer que a águia, né? A águia nas tempestades que ela sai e dá os seus grandes voos para poder fortalecer suas asas. Deus está nos fortalecendo. Deus não te enxerga como um filho mimado e impotente. Deus olha para você e vê como um filho, como um cristão, como um pequeno Cristo que Ele colocou na terra para fazer a diferença. Deus não olha para nós e vê uma igreja coitada. Deus olha para nós e vê uma igreja vencedora. Deus não olha para nós e nos vê uma igreja digna de dó. Deus olha para nós e vê uma igreja digna de admiração. E aí eu vejo que muitas vezes Deus nos permite, porque Ele quer fazer de nós homens e mulheres. Até um conselho de Davi para o seu filho Salomão, quando Davi estava partindo, fala assim, meu filho, se homem. Então Deus quer fazer de nós homens, verdadeiramente homens, amém? A Bíblia diz que Jesus Cristo sobe ao monte. Enquanto Ele sobe ao monte, os seus discípulos vão em meio à tempestade. Mas a Bíblia fala que Jesus, você vai ver que Mateus, Marcos e João relatam esse texto. Cada um olha e ele relata esse texto diante da sua perspectiva, da sua visão. Mas é interessante que quando Marcos ele relata, você vai ver que Jesus está no monte e ele olha o barco dos seus discípulos sendo açoitados pelas ondas. Jesus está lá em cima vendo. E eu quero que você entenda que esse Deus protetor é um Deus que está conosco. Deus não nos manda para algum lugar e não nos deixa só. Deus está nos observando. Eu sempre costumo dizer, nós temos filhos, a primeira vez que o William falou assim, pai, eu posso subir sozinho para a igreja infantil? Eu falei, pode, filho. Ele falou, então tá bom, ele saiu correndo. E aonde eu fui? Uma distância de segurança,
atrás dele, subi, vi na hora que ele entrou na recepção, foi correndo para a sala, ele não me via, mas eu estava lá. Jesus, na verdade, nunca os deixou só. Eles pensavam que estavam sozinhos. Eles pensavam que tinham sido abandonados. Pensaram que Jesus não os estava vendo. Mas Jesus tinha deixado uma distância de segurança. Contanto que quando ele vê que o negócio está feio, ele fala: eu vou lá ao encontro deles. Olha aqui, querido. Quando Deus manda Jesus a nós, Ele começa a revelar quem Ele é para nós. E Ele diz assim: eu vos mandarei o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Irmão, se eu entrar no mar bravio, Deus está comigo. Se eu sair do mar, Deus está comigo. Se eu for para o mais profundo abismo, Deus está comigo. Se eu subir para o mais alto monte, Deus está comigo. Para onde eu irei? Se eu estou feliz, Deus está comigo. Se eu estou chorando, Deus está comigo. Deus conosco. Jesus era Deus conosco. Ele estava lá. Os discípulos estavam passando por luta, mas não estavam só. Eu quero dizer para você, nós estamos passando por momentos muito difíceis. Nós estamos passando por momentos muito difíceis espiritualmente falando, mas nós não estamos só. Nós não estamos só. Deus está conosco. Eles estavam 9 horas a semana, o vento contrário, com as mãos machucadas. Mas Deus estava lá e em nenhum momento os deixou só. Deus, por que eu estou passando isso? Deixa Deus se revelar a você. Porque Deus te ama. Eu quero que você entenda nessa noite que Deus ama você. E por Deus te amar, muitas vezes Ele te leva em meio aos ventos contrários. Por Deus te amar, muitas vezes Ele deixa você crescer, você aprender. Nós estamos aprendendo que não podemos desistir no meio. Irmãos, diz que eles remam 5,5 quilômetros da costa, o vento contrário. E eles não desistem, estão lá buscando chegar do outro lado. E Jesus está vendo. Diz que quando eles pegam o barco, Jesus fala assim: vão, que depois eu os alcanço. Um barco ficou com Jesus e eles foram em outro barco. E eu imagino que chegou um momento que realmente o barco que eles estavam ia a pique. Chegou um momento nessas 9 horas que eles chegaram no seu limite e eles não iriam realmente aguentar. Imagino que as mãos estavam feridas, machucadas. Você sabia que Deus sabe quando você se fere? Você sabia que Deus sabe quando você fica triste? Você sabia que Deus sabe até onde você aguenta? Jesus está no monte olhando os discípulos. E de lá ele começa a ver as mãos machucadas. E fala: esses caras não vão aguentar muito tempo. Eu preciso ao encontro deles. Se Jesus pegasse o barco, irmãos, talvez o barco demoraria, enfrentaria as ondas, Jesus remando. Mas diz que Jesus sai e vai ao encontro deles. O Deus protetor é um Deus que sai ao nosso encontro. Você pensa que tu veio aqui hoje por quê? Porque você veio. Não, foi Deus que te encontrou e te atraiu até esse lugar. Quando a gente estava perdido, foi o amor de Deus que nos encontrou. Quando nós estávamos largados, foi Deus que nos amou primeiro. O meu Deus é o Deus que vai ao encontro do necessitado, do aflito. A gente fica esperando, correndo ali, acolá. Deus vai ao teu encontro. Diz que Jesus foi, porque Jesus sabia que eles não estavam aguentando. Jesus sabe até onde você pode ir. Ele não vai te deixar sozinho, não. Você vai afundar, não. Jesus vai até o teu encontro. Jesus vai até o teu encontro. Diz que Jesus começa a andar sobre a água. E ele vai sobre a água.
Ele não é parado pelo vento, pela tempestade. Porque Deus não muda por causa nós mudamos por causa das circunstâncias. Uma hora a gente está feliz, outra hora está triste. Não é verdade? Eu estava ali conversando com um rapaz, amigo meu. Falei, e aí, tu está bem, pastor? Estou melhor. Sabe como é que a gente passa por uns conflitos? Falei, cara, quem não passa pelos conflitos? Hein? Não tem super-homem, não tem bom. Uma hora nós estamos bem, outra hora tu não está. Um dia tu está feliz, outro dia tu está triste. Aquilo que está ao nosso redor nos influencia. Não, eu não sou influenciado, não. Eu falo, pessoal, tu não é influenciado pelo meio? Não, eu não. É quando a gente fala assim, cuidado, não fica ouvindo coisa que não presta, conversa, murmuração. Não, mas eu ouço, mas isso não me influencia. Não influencia? Assiste um filme de terror. Tu vai sentir medo. Não, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu lembro que um dia eu fui com a Renatinha ver, a gente namorava, né, amor? Namorava. E eu fui ver um filme que é Amigo Oculto. Amigo Oculto diz que era uma menininha, né, que tinha um amigo oculto. É um filme de terror. É terror aquilo? Suspense, alguma coisa assim? Suspense. E o amigo era Charlie. Aí eu saí do cinema com a Renata, fui andar com ela na praia. Daqui a pouco eu estou abraçado com ela, eu pego no ouvido dela e falo assim, Charlie. Ela começou a chorar de susto. Charlie. Irmão, assiste um drama. Você chora. Fica triste. Eu um dia comecei a ver aquele filme do cachorrinho que fica lá esperando o dono voltar. Irmão, que desgraça aquilo. O filme começa todo feliz, o cachorrinho bonitinho. Ai, tchucu-tchucu. Ai, o amor, com ele o dono. Daqui a pouco, do meio para o final, aquele filme é dramático. Você chora. E eu falei, eu não quero ficar triste, eu não vou ver isso mais. Não é verdade? Assiste uma comédia. Você ri. Você ri. Às vezes o William está vendo algum desenho engraçado lá no quarto dele, só usa assim. Nós somos influenciados pelo meio. Deus não. Deus não é influenciado pelo meio. Deus influencia o meio. Ele chega, ele muda. Ele influencia o mar. Ele influencia o vento. Ele influencia o mundo espiritual. Ele influencia a atmosfera. Já viu? A atmosfera está pesada. Daqui a pouco vem a presença de Deus no culto, meu irmão. Sai todo mundo pulando, gritando. Por quê? A presença de Deus influencia o meio. Jesus vai ao encontro deles. Jesus começa a andar sobre as águas. Eles estão lá no meio da tempestade. E daqui a pouco alguém grita, um fantasma! Porque Jesus está lá no meio. Imagina, tudo escuro, não tem luz. Um breu é um vulto. E é engraçado que eles estavam esperando Jesus num barco. Jesus não veio num barco, Jesus veio andando sobre as águas. Eu quero dizer para você que muitas vezes Deus vem ao nosso encontro, mas não vem da forma que esperamos. Ele vai nos surpreender. A gente fala, não, Deus vai vir assim, Deus, oh, aleluia, me cura. Aí o pastor vai colocar a mão na minha cabeça, eu vou ser cura. Não, às vezes não. Deus não se limita àquilo que podemos fazer. Deus não se limita ao nosso limite. Deus é maior. Deus não depende de você. Deus não depende de mim. A obra de Deus não depende de pessoas. Ele é o Deus que se responsabiliza pela nossa vida. Porque a gente tem que entender que Deus é maior do que nós pensamos que Ele é. E a gente coloca Deus numa caixinha de fósforo e pensa que Deus só pode fazer aquilo, irmão. Não, Deus pode fazer muito mais. E diz que Jesus chega, e Ele chega andando, e eles ficam o quê? Apavorados, e gritam, é um fantasma. E eles gritaram de medo. E olhe bem, irmão,
Ontem a gente estava no culto, poxa, eu vi algo muito legal. As pessoas têm problema em admitir que tem medo. Assim, eu estou falando dos discípulos de Jesus, tinham vivido um milagre, a Bíblia diz que eles sentem medo. Alguém já sentiu medo aqui? Medo? Eles gritaram, é um fantasma, estou com medo, irmão. A gente sente medo, tem gente que tem medo de subir no altar e falar. Tem gente que tem medo de problemas, tem gente que tem medo de barata. Tem gente que tem medo de injeção. Eu vou contar para vocês já sabem, né? Meu pai pregou sobre mim esses dias. Eu tenho medo de injeção. Eu nunca tive problema de falar que eu tenho medo de injeção. Eu falo para todo mundo que eu tenho medo de injeção. Mas eu enfrento a injeção. Enfrento. Quando não tem outra opção, eu vou até lá. Teve um dia que eu estava tão mal, o médico passou, acho que era 3 injeções. Então, 3 dias. Eu fui na farmácia e falei para o cara, tu vai dar injeção, mas tu vai em casa. Ele falou, não, tudo bem, eu vou em casa, na tua casa. Eu falei, tá bom. Quando o interfone tocou, eu gritei, Renata! É o cara da farmácia. Aí meu colega falou, usa xilocaína que tu não sente. Eu falei, legal. Era aqui no bumbum, né? Bumbum. Posso falar, né? Aí eu fui, passei xilocaína. Quando ele foi, deu a injeção, deu do lado errado. Cara! Teve uma semana que Deus trabalhou tanto na minha vida. Numa semana eu tomei 5 injeções. Eu fui num dia no médico. Aí ele me passou, eu estava, não sei o que eu tinha, me passou um negócio, me deu uma alergia no corpo todo. Aí eu voltei, ela falou assim, você toma isso aqui. Eu falei, legal, vai chegar lá e misturar. Aí que misturava, né, as injeções, e eu tomo de uma vez só. E a Renata falou, tu quer que eu vá contigo? Eu falei, não precisa ir comigo não, eu sou homem, eu vou sozinho. Cheguei lá, o cara falou assim, então, a médica passou isso aqui. Eu falei, então, tu vai dar como? No braço, atrás, porque eu quero tomar deitado. Aí eu falei assim, então, são 4. O que foi? São 4, uma em cada braço e 2 atrás. Querido, o desespero veio. Aí, tu quer deitar? Eu falei, não, nem dá para deitar mais, porque... Vamos lá. Deus trabalhou tanto na minha vida quanto a isso. E há pouco tempo atrás, aí Renata, querido, eu tenho 3 filhos, chegar no quarto endoida. Irmão, se 3 a gente está quase ficando doido no quarto, Renata falou assim, ou você opera, ou você opera. E eu sempre falei para amor, se quiser operar, opera você, poxa. Tu tá doido? Eu falei, tá bom, por amor eu vou. Sem pressão alguma, cheguei, fui no médico. Ele falou assim, então você quer marcar? Eu falei assim, você quer fazer pelo convênio? O convênio demora 6 meses, e em 6 meses, particular, você marca quando quiser. Eu falei, então vamos particular, quer marcar para quando? Para hoje, que eu não quero nem mudar de ideia. Irmã falou, não, dá para semana que vem. Eu falei, tá bom, eu fui embora, naquele dia do médico passando mal. Cheguei em casa tonto, passando mal. Renato, o que foi? Eu falei, não tá rodando tudo. Mas tu operou não. Toma injeção não, só de pensar. Cheguei no dia, irmão, deitei lá, a mulher amarrou meu braço aqui. Amarrou outro braço lá, eu falei, estou indo para a cruz. Mas eu estava lá, firme e forte. O cara começou a mexer, a operar, eu comecei a... Irmão, eu fiquei tão travado que ele falou, tu vai sentir dor. Eu falei, eu estou sentindo. Ele falou, é que tu está nervoso, eu vou parar um pouco. Eu falei, não para, continua. Eu vou parar para tu ficar calmo. Irmão, o medo faz coisas terríveis com a gente. Mas você não pode deixar que o medo domine você. Saí da cirurgia, quase morri, mas eu venci a morte. Cheguei em casa e falei, amor, te amo. Tudo isso por você. Sabe qual é o problema? A gente não admite que tem medo.
Nós criamos uma cultura que nós temos que ser o super crente, super pastor. Porque eu sou, porque eu vi Deus, porque eu falei com... Irmão, se é homem de Deus sente medo. Homem de Deus tem vontade de chorar. Homem de Deus fica triste. Homem de Deus fica feliz. Homem de Deus vai no banheiro. Homem de Deus beija na boca. Sabe qual é o problema? Nós temos uma cultura que nós não admitimos que temos medo. Não admitimos os nossos problemas, que nos ferimos. Vamos juntando dentro de nós um monte de lixo emocional. Que isso vai somatizando, vai nos ferindo, vai nos matando por dentro. E nós deixamos de ser plenos em Deus. Sabia? O cara tem... Eu vi ontem o pastor estava falando sobre isso em Santos. O cara tem um problema no casamento e ele não fala. Quando ele fala? Quando o negócio estourou. O cara está na igreja. Assim. Aí, ele começa... Ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado nisso. Olha aqui. Imagina o cara está na igreja e ele começa a sentir desejo sexual por criança. Quem sente desejo sexual por criança é o quê? Não. Ele tem um desejo, ele é um doente. Pedófilo é quando ele consome o fato. O cara está na igreja, um homem começa a sentir desejo sexual por outro homem. Ele é o quê? Homossexual? Não. Ele é alguém que precisa de ajuda. Homossexual ele é se ele tiver relação com outro homem. Mas sabe qual é o problema? A gente não pode se abrir, porque a nossa nudez, irmão, escandaliza a nossa religiosidade. Aí sabe o que esse cara faz? Ele não se abre, ele não conta para ninguém, porque ele sabe que vai ser rechaçado. E aí aquilo, ele vai aumentando na vida dele, ele não luta contra aquilo, ele se entrega a esse sentimento. Aí sabe o que ele faz? Ele cai na prática do pecado. Por quê? Porque nós não temos coragem de nos mostrar para Deus e pedir ajuda para Deus. E dizer assim, eu tenho alguma coisa que não é normal que está acontecendo em mim. Irmão, alguma coisa que não é normal que está acontecendo em mim, ora por mim, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Mas a gente com a nossa religiosidade, que é isso? Crente não chora? É homem que não chora, né? Homem não chora. Não pode sentir medo. Não pode ter medo de injeção, viu, Flávio? De barata. Você não pode errar. Você não pode sentir vontade de pecar. Você entendeu, irmão? Aí nós desistimos de lutar. O cara não trata o problema nunca. Por quê? Vão pensar o que de mim? Sabe o que a gente faz, esposa? Esposo, vamos aqui resolver o problema entre nós mesmos, não conta para ninguém. São alianças de morte isso. Conta para ninguém, sabe? Fica eu e você, a gente leva para o túmulo. Casamento vai se acabando, sabe? Porque existe uma brecha e algo que precisa ser tratado aí. Pacto de morte. Tem gente morrendo porque não tem coragem de expor o seu coração. Eu quero dizer para você que para Jesus você pode expor o seu medo, porque Ele vem ao seu encontro. Você pode expor o seu problema, porque Ele vai te dar vitória. Você não precisa deixar ou desistir de lutar, querido, mas você pode perseverar, porque você vai vencer em Deus. É em Deus. E tem coisas que nós não vamos conseguir vencer por nós. E tem coisas que nós não vamos vencer sozinho. Por isso a comunhão é importante. Eu estou junto com o meu irmão, mas eu tenho que mostrar aquilo que eu tenho medo. E eles mostraram medo. Sabe o que Jesus falou para eles? Não tenham medo. Não se deixe ser vencido pelo medo. O medo de não ser aceito. O medo de não ser amado. Mas tenham bom
Exponha o seu problema e Deus vai dizer para você: tenha ânimo para lutar. Sabe qual é a nossa maior luta? É chegar no céu. Irmão, não adianta eu ganhar o mundo todo, eu pregar mensagens lindas e eu não ganhar a minha vida. Eu preciso ganhar a minha vida. Eu preciso da salvação do Senhor. E diz então que eles dizem: nós temos medo. Medo. E então Jesus fala assim: calma, sou eu. Tenho ânimo, estou chegando, eu cheguei. E aí Pedro fala assim: seu Senhor. Então, Jesus está andando sobre as águas. E aí eu quero que você entenda uma coisa, nessa noite, que esse Deus protetor, Ele é um Deus, diga comigo assim, sobrenatural. Sobrenatural. Sobrenatural quer dizer algo que está acima do natural, algo que está acima do normal. O Evangelho não são palavras de sabedoria humana. Palavras de sabedoria humana são coisas naturais. O Evangelho é poder de Deus, e o poder de Deus é sobrenatural. Você entendeu? A mensagem que pregamos é o poder de Deus. Jesus não vem de uma forma natural, e eu quero dizer para você que nós não vamos chegar no céu no natural, nós vamos chegar no céu no sobrenatural. E eu quero que você entenda que o nosso Deus é um Deus que age no sobrenatural. Quando a irmã Ana chegou com o exame lá no médico, o médico falou assim, e foi: isso não acontece. E ela falou: então o que é isso? Isso é o meu Deus, mas isso é um milagre. O que é milagre? Milagre é o que é sobrenatural. Jesus vem sobre as águas. Jesus não está como eu posso dizer, no patamar em que nós estamos. Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Deus não virá de uma forma natural para resolver o seu problema. Deus virá de uma forma sobrenatural. Quando Deus tira o seu povo do Egito, tira o seu povo do Egito de uma forma sobrenatural para todo mundo saber que Ele é Deus. Você olha para o seu lado direito, para o seu lado esquerdo, olha ao seu redor e você não vê uma porta e uma chance do milagre acontecer. Então receba isso em nome de Jesus. Deus não precisa de chance para o milagre acontecer. Ele é o milagre e acontece na hora que Ele quer. Ele é o Senhor dos exércitos. Xarabacanta lava, sorianda lava, xericanta lavas. Eu quero que você receba essa revelação de Deus, porque se você receber essa revelação de Deus, você vai entender que Deus não depende de circunstâncias para mudar a sua vida e a sua história. Deus não precisa de circunstâncias para mudar aquilo que está ao seu redor. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para mudar a situação de Cubatão. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para mudar a situação do Brasil. Deus não precisa, porque Ele age de forma sobrenatural. Nós vivemos no natural. Por isso que você vê Jesus libertando pessoas do pecado. O cara era um bandido. Só Jesus que muda o cara, ele vira um servo de Deus. Um pecador, um prostituto. Deus transforma ele num santo, homem de Deus. Ah, mas não tem jeito. Isso é a mensagem que o diabo quer que você receba. A mensagem de Deus é: teria alguma coisa, porventura haveria alguma coisa difícil para mim? De repente agora, quando eles veem que era Jesus, Pedro fala assim: mas se é o Senhor mesmo, então me faça andar sobre as águas com o Senhor. E aí eu quero que você entenda, porque desde quando recebemos a Cristo, Deus começa a trabalhar em nós. E esse Deus protetor é um Deus que nos faz ir além dos nossos limites. Então todo mundo aqui tem um limite.
Até onde alguém pode aguentar ou algo que você pode fazer. Quando nós falamos de liderança, todo líder tem um limite. Tem gente que é líder de 10, tem gente que é líder de 100. Tem gente que tem 2, 3 filhos, tem gente que é estéril, não pode ter filho. A Bíblia diz que Deus pega a mulher estéril e faz o quê? Mãe de filhos. Tu é líder de 10, Deus vai te levar além, você vai começar a liderar 100. Mas como? Deus precisa nos mudar o nosso entendimento. Deus precisa mudar a nossa vida, e Deus vai usar situações para que isso aconteça. Eu entrei para servir a Deus, me alistei nesse exército. Deus começou um processo de mudança na minha vida, de ensinamento, de crescimento. Sabe qual é o problema? A gente acha que aceitou Jesus e acabou, muito pelo contrário. Nós aceitamos Jesus e aí começou a nossa vida. Deus começa a trabalhar em nós, Deus começa a nos mudar, para que nós possamos ser bênçãos às pessoas. E na maioria das vezes, quando nós entramos na igreja e aceitamos a Cristo, nós não somos bênção nem para nós mesmos, quanto mais aos outros. Então agora Deus tem que mudar quem eu sou. Deus tem que trabalhar no meu caráter. Deus tem que mudar o meu entendimento, a visão que eu tenho dEle, a visão que eu tenho dos problemas, quem eu sou em Deus, quem Deus é para mim. Mas muitas vezes nós nos acomodamos, chegamos na igreja, vemos o sobrenatural de Deus na vida de um, de outro, mas nós não queremos viver isso em nós. É como se nós não quiséssemos conhecer Deus por nós mesmos, porque é muito cômodo conhecer Deus do lado de fora, pelo que o pastor fala, pelo que o outro irmão canta, pelo que o outro prega. Mas olha aqui, Deus ama você, escolheu você, e é você que Ele vai usar. Então Deus nos chama. Eu estava falando com os irmãos esses dias, falta uma coisa para os crentes. Eu fui salvo, glória a Deus, aleluia, misericórdia, que bom ser crente, coitadinho de mim, eu sou humilde, eu sou bonzinho, sou isso, sou aquilo. Vida, céu, irmão, crente tem que ter ambição. Olha para o seu irmão, diga, ambição não é pecado. Tem que ser ambicioso, irmão. Eu quero ser um pastor, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser um bom líder. Irmão, Deus quer te levar além. Deus quer levar você além. Pedro falou, eu quero. O problema não é se Deus quer, se você quer. Pedro falou assim, eu quero ir além. O que Jesus disse para Pedro? Pedro, então sai do barco e vem. Não é muito o que a gente fala, é mais o que a gente faz. Você entendeu? Diz que Pedro sai cheio de coragem para ir além, sabe? Estava cansado de lutar, mas falou, eu quero chegar lá, eu quero ir, Diz que Pedro sai do barco, começa a andar sobre as águas. O que Deus tem, o que você vê Deus fazer, é o que Ele quer fazer na sua vida. Muito mais Deus pode fazer. Eu olho para grandes pregadores e falo, para a minha vida, Senhor. Grandes igrejas, isso aí, Senhor. O que é referência para mim, não é o que é ruim, é o que é bom. Tem gente que tem um monte de referência, um monte de crente fracassado aí, ó. Cara, liga a internet, aquele cara é uma bênção, o cara é um apóstata. O cara caiu, nunca se levantou. Tem gente que pega as piores referências para ser referência na sua vida. Você quer ter uma referência? Pegue um homem de Deus que persevera. Pega um homem de Deus, irmão, que está de pé. Pega alguém, meu irmão, que não desiste, que não larga o seu cajado. Pega um homem sério. Diz que Pedro, claro, irmão. Claro, viver além dos limites é muito difícil. É muito difícil. Não é fácil. Diz que Pedro começa a afundar.
E no meio, ele olha o vento, ele olha a tempestade, Pedro começa a afundar, irmão. E tem hora na nossa vida que parece que as coisas não vão, que as coisas não dão certo, que nada anda. Estava fluindo tão bem e parou de fluir. Estava tudo indo bem e parou de ir. E diz que Pedro começa a ser engolido pelas águas. Mas, deixa eu falar, o Deus protetor estava lá. Jesus estava na distância, numa distância que era de segurança. Diz que quando Jesus vê Pedro afundando, Jesus pega ele pela mão e o levanta. E fala assim, homem de pouca fé. Oh, homem de pouca fé, e diz que levanta Pedro, e Pedro volta ao barco com Jesus andando. Eu sempre pensei, Pedro, coitado, discípulo de pouca fé. Meu irmão, Pedro tinha pouca, mas a pouca fé que Pedro tinha foi o suficiente para fazer ele andar sobre as águas. Os que tinham muita ficaram no barco. Nunca viveram nada de Deus. A gente pensa que Deus só vai fazer coisa em nós porque nós somos grandes ou poderosos, não. É na sua pouca força, é na sua pouca fé, é no seu pouco conhecimento que Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Jesus está falando, Pedro, tu tem pouco, esses caras não tem nenhuma. A tua pouca serve para você andar sobre as águas, imagina se a gente tiver muita. Se nós estivermos unidos, falar assim, Senhor, nós queremos ser uma igreja que ande sobre as águas. Nós queremos ser uma igreja que vá além dos nossos limites humanos. O que você pode fazer? Aí você chega num determinado ponto e fala, Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Deus fala, deixa que eu vou entrar agora. Tu é pequeno aí, mas eu vou falar, eu sou grande, deixa que eu cuido de você. Deixa que eu cuido da sua casa, deixa que eu cuido dos seus filhos. Deixa que eu vou cuidar. Não é teu, é meu. O Deus que faz o sul.